Quem diz que o amor é para todos, que quem provou do bolo iria se fartar. Quem diz que o amor é para sempre, não pega seu presente e toca pelo ar. Olá, eu sou Adriano Silva, e hoje a gente vai conversar sobre criatividade. É o nosso tema de hoje. Aliás, essa música, eu imagino que vocês nunca tenham ouvido. É uma composição minha chamada Quem Disse. Eu queria aqui dar um incentivo para quem tem vontade de tocar um instrumento, já tentou algumas vezes, mas acha que é muito complicado, muito difícil. Olha, presta atenção. Isso aqui é um acorde, né, chamado Mi. Coloca esse dedinho aqui, esses outros dois dedinhos aqui na segunda casa, Mi. Aí você muda 2 casas para cá, na mesma posição. E depois 3 casas para frente, aqui. Aí você vai tocar a música Quem Disse. Quem disse que o amor é para todos, que quem provou do bolo iria se fartar. Quem diz que o amor é para sempre, não pega seu presente e joga pelo ar. Eu não vou tocar ela inteira para vocês, mas eu só queria assim dar um exemplo de que com 3 acordes ou talvez até uma posição só em 3 locais diferentes do violão é possível tocar uma música, né, compor uma música. Isso é criatividade. É você pegar o que é complicado e tornar simples. Né, porque pegar o que é simples e tornar isso complicado, isso é lugar comum, como a gente já falou em algumas palestras e em outros vídeos. Então nesse trabalho, nessa mensagem a todos vocês, a gente quer discutir sobre criatividade. Será que realmente é tão simples assim? Será que todo mundo é criativo? Vamos discutir sobre isso agora. A primeira pergunta que eu quero fazer a todos vocês é o seguinte: toda criança é criativa? Responda mentalmente. A segunda pergunta: você já foi criança? A terceira pergunta: todo adulto é criativo? Agora vamos pensar nas 3 perguntas juntas? Talvez nem todo adulto seja criativo, ou pelo menos você que está assistindo a gente, que está participando desse vídeo treinamento, pense, nossa, eu quis assistir esse vídeo sobre criatividade justamente porque eu quero aprender isso. Você é criativo, acredite nisso, porque um dia você foi criança e toda criança é criativa. Então aonde que o processo se perdeu? Né? A gente tem normalmente, né, uma educação que faz com que a gente pense exatamente da mesma forma. E se pensar de uma forma diferente, está errado. E a gente é punido, né, por pensar de uma forma errada. Mas talvez depois desse começo de conversa, desse começo de bate-papo, a gente pôde lembrar que realmente eu era muito mais criativo quando eu era pequeno. Eu lembro, né, quando eu era menino, a gente tinha um abacate e o abacate se transformava num carro. Eu sou de uma região onde muitas carretas faziam transporte de madeira. E aí tinha a chamada Julieta, né, que era uma carreta que tinha 3 blocos, né, que eram puxados por aquela carreta. E para a gente imitar tudo isso, a gente usava latas, né, lata de leite em pó, né, e como eram carretas, eram 3 latas, uma unida à outra, e a gente saía correndo, acelerando e produzindo. É criatividade, né? Hoje, quando a gente se senta na frente de um computador, que a gente recebe as informações prontas, né, preparadas, isso pode limitar muito a forma de pensar. Né? Ou seja, na minha opinião, tá, pessoal? A gente foi se perdendo um pouco, então talvez seja a hora da gente resgatar, né, e valorizar a criatividade que vive dentro de nós. Bem, alguém pode pensar, tá, mas como é que funciona a criatividade? Né?
Existem várias formas de você interpretar, mas tem uma forma que a gente encontrou de um comediante chamado Murilo Gun, que talvez vocês conheçam, e pelo nome vocês podem pesquisar agora, né, e ter mais informações sobre ele. O Murilo, ele pensa de uma forma muito legal, muito diferente. Hoje ele tem escolas que são ligadas à criatividade em São Paulo e em alguns pontos aí do país. E ele apresenta uma metodologia de entendimento da criatividade que eu particularmente não tinha visto ainda, né, e gostei muito. O que ele fala? Que assim, a criatividade, na verdade, ela depende de um processo, né? E o processo começa sempre por um input. O que é o input? Né? A entrada, por onde tudo começa. Né? E qual é o princípio da criatividade? Quem conhece o nosso trabalho, né, quem já participou de palestra e treinamento com a gente, pode ter observado que para tratar de um assunto como oratória, por exemplo, a gente aborda no mínimo 20 temas diferentes, né, para deixar mais simples a oratória. Quando a gente fala de relacionamento interpessoal, a gente trata de 20 assuntos diferentes para deixar mais evidente, mais claro o que é o relacionamento interpessoal. Quando a gente fala de liderança, são 20, 30 temas para entender um pouco melhor, né, sobre a liderança, principalmente a liderança positiva. Então a gente depende de muitos inputs, a gente precisa de muita entrada de informações diferentes. Isso vai fazer a gente pensar, né, a gente processar todo o conteúdo que a gente recebe de uma maneira diferente. Então, para você que é aluno, para você que é professor, pensa comigo, onde você tem abastecido a sua mente? A gente fez uma palestra há algum tempo, numa escola, aqui no interior do estado do Paraná, e quando nós chegamos lá, um dos professores, né, conversou com a gente, e ele chegou para mim, né, e falou assim: Adriano, de que fonte você bebeu para estar aqui com a gente? Foi uma pergunta que mexeu com a minha mente, fez eu pensar muito. De que fonte eu tinha bebido para estar ali, né, com aquela equipe de professores e com aqueles alunos? Tá? Então, eu gostaria de fazer o mesmo questionamento para vocês. De que fonte vocês têm bebido? Olha, não é à toa que esse cenário está montado dessa forma. Né? Aqui vocês podem observar que existem livros. Esses livros aqui falam sobre bandas de rock and roll, falam sobre psicologia, falam sobre criatividade, falam sobre ferramentas de coaching, falam sobre as leis espirituais do sucesso, falam sobre os 100 segredos das pessoas felizes. Né? Aliás, esse livro é muito legal. 100 segredos das pessoas felizes é dividido, obviamente, em 100 capítulos. Né? E um capítulo diz assim: acredite em si mesmo. O outro capítulo diz: não acredite demais em si mesmo. Então é importante que você acredite em você, mas não acredite demais, né? Para não pecar pela presunção, para não começar a se achar. Vocês já usaram essa expressão? E vocês trabalham ou estudam, tem alguém na tua sala de aula que se acha? Eu aprendi com uma amiga que pior do que conviver com alguém que se acha é alguém que tem certeza. Tem gente que tem certeza. É complicado? Claro que é. Mas lidar com isso depende de estudo, né? Depende de preparação. De onde vêm essas ideias criativas, né? Essas ideias que resolvem os problemas para nós de uma forma fácil? Preparação, pesquisa, inputs. Então você quer ser mais criativo? Joga xadrez. Quer ser mais criativo? Joga truco. Você quer ser mais criativo? Leia coisas que você não está acostumado a ler. Eu sou professor de geografia, lê sobre história. Eu sou professor de português, leia em inglês. Leia sobre matemática, tá? Sobre relacionamento interpessoal, leia as atualidades, acompanhe o que está acontecendo. Né? Vocês acreditam que tem professor que não conhece quem é o Fiuk? Tem aluno que chega na sala de aula e fala sobre o Fiuk e o professor ouve. Fala: menino, para de dizer isso na sala de aula. Né? Isso não é palavrão, isso não. Pesquisa um pouco mais nas redes sociais, talvez você vai encontrar a resposta. Quem é esse famoso aí? É o professor que está em sala de aula, ministrando aula para os garotos, para os adolescentes. Tem que acompanhar o que acontece na vida das garotas, dos garotos, dos jovens, né? Para poder acompanhar a linha de raciocínio. Então, o input é muito importante. Aqui tem discos do Queen, do AC/DC, de rock and roll.
Aqui embaixo tem discos da MPB com Elis Regina, com Maria Bethânia. Eu não estou falando para vocês fazerem isso, exatamente isso, tá, pessoal? Eu só estou falando para vocês assim, beba de fontes diferentes. É um disco de vinil ou é o Spotify? Né? É aquilo que são os downloads que você faz, os sites que você visita. Né? O YouTube, se a gente pegasse o teu YouTube hoje, né, e abrisse esse YouTube, quais as fontes que estão ali? O que você tem pesquisado? Que tipo de vídeo você tem assistido? Que tipo de livros você tem, né, visto? Quais os filmes, né, que você tem assistido? Quais as séries que você tem acompanhado? Tudo isso forma a nossa maneira de pensar. Todas essas fontes são inputs. E principalmente, pessoal, com quem você tem conversado? Quais são as pessoas com as quais você convive? E que tipo de conversa, qual o tipo de conversa que rola nesse contato? Né? Input, então, são as entradas. Tá? E quantas fontes diferentes nós temos de entrada para a nossa forma de pensar. Isso vai fazer uma grande diferença. Visite galerias de arte, galerias de artes virtuais. Né? Hoje a gente tem acesso, visite museus. Tem museus que estão à nossa disposição. Tá? Quando você estiver lá zapeando, se você tiver, né, obviamente, um acesso a uma TV a cabo, né, o mundo visto de cima, que parece, né, um programa, ver o mundo de cima não é só ver o mundo, mas entender a história, né, o que acontece visto de cima. Masterchef, você gosta de cozinhar? Ótimo, né? A revista Nova, a revista Veja, a revista, não importa, né? O importante é sim que você se abasteça de fontes diferentes. Isso nos dá inputs que alimentam a nossa criatividade. Vocês vão acompanhar ao longo desse vídeo que a gente vai fazer vários comentários, né, sobre comunicação, né, oratória, por exemplo. Né? Oratória, a arte de falar em público. Se a gente estudasse oratória há alguns anos, a gente aprenderia que oratória é a arte de impressionar pelo discurso. Mas hoje em dia o tempo é mais curto, então não dá tempo de impressionar. Ou, melhor dizendo, se for para impressionar, né, que seja pelo impacto rápido, porque a forma de comunicação é diferente. Aliás, dentre as regras de oratória moderna, disse o seguinte: entre duas expressões, você escolhe a mais curta. Entre duas expressões curtas, a mais simples. Tá? Então é isso. Tá? Transforma a sua maneira de comunicação, aprimora, melhora a sua forma de comunicação, sempre trazendo para o lado da praticidade, da objetividade. Então, primeiro ponto importantíssimo para a gente entender o que é a criatividade. Inputs. Como você tem abastecido a sua mente, onde você tem pesquisado informações, para que aí sim a tua criatividade aflore. Muito bem, já que temos o input, alimentamos a nossa mente de várias fontes diferentes, agora a gente precisa processar todas essas informações. Antigamente, as pessoas, alguns especialistas, acreditavam esse momento a tal da criatividade. Antes você pesquisa e depois você se torna uma pessoa criativa. Na verdade, a gente combina as ideias. Né? Talvez aí nasça um novo termo. Ao invés de criatividade, combinatividade. Eu pegar todas as fontes, todas as ideias que foram, né, catalogadas, pesquisadas, encontradas anteriormente, e agora eu combino essas soluções. Eu tive uma experiência, quero compartilhar com vocês, uma experiência bem legal. Durante 2 anos, a gente atendeu uma rede de postos de combustível. Lá na região oeste, na cidade de Laranjeiras do Sul, rede de postos Rinaldi. Vou aproveitar e fazer um merchandising para eles aqui. Mas a gente atendeu essa rede de postos durante 2 anos, e durante 2 anos a gente bateu recorde de vendas. Fazendo o quê? Fazendo as pequenas coisas de uma maneira diferente. Sabe, quando a gente fala criatividade, pode passar, né, aquela ideia de que a gente tem que fazer algo que nunca foi pensado. E não é verdade. É fazer as pequenas coisas de uma maneira diferente. Lá na rede de postos, por exemplo,
a gente orientava todas as pessoas que atendiam, né, os clientes nos seus carros, ao lado da bomba, que a gente não chamava de frentista, né, a gente tinha a denominação de vendedor de pista, que era realmente uma pessoa responsável pela área comercial do posto, tá, que era responsável por um trabalho que era diferente dos demais postos de combustível. Então a gente tinha pequenos detalhes que faziam o nosso trabalho totalmente diferente. Exemplo, o carro parou para abastecer ali ao lado da bomba, a gente tinha que se aproximar em no máximo 7 segundos. Se a gente não pudesse fazer a abordagem, a gente tinha que indicar para que o próximo cliente, né, soubesse que a gente já tinha percebido a presença dele e em breve a gente atenderia. Então 7 segundos era o tempo para a gente fazer a sinalização para o cliente. Aí esse vendedor de pista se aproximava do veículo, olhava para o motorista e dizia: seja bem-vindo ao nosso posto. Olha que simples isso. E criativo. E diferente. Por quê? Pensa comigo. Quantas vezes um vendedor de pista ou um frentista aproximou-se, né, de você, aproximou do seu carro ao lado da bomba e disse: bom dia, seja bem-vindo ao nosso posto. Normalmente a gente ouve quantos litros para encher, gasolina ou álcool, gasolina aditivada, e de repente alguém vem e diz: seja bem-vindo ao nosso posto, né? Bom dia. Eram esses detalhes que faziam uma grande diferença. Ainda, né, nesse tempo, relatando essa experiência a vocês, chegou a época da Páscoa e a gente decidiu fazer uma campanha de marketing, fazer uma promoção diferenciada. Já que a gente falou, vamos fazer uma promoção que seja criativa. O que a gente pode fazer? Tempo para vocês pensarem. Sorteio. Época de Páscoa. Criatividade. O que a gente sorteou? Chocolate. Mas você pode pensar assim, mas cadê a criatividade nisso? Todo lugar sorteia ovos de chocolate, barras de chocolate, mas a gente não sorteou nem ovos nem barras. Sabe o que a gente mandou confeccionar? Uma réplica do posto de combustível em chocolate. 8 quilos de chocolate, eu não vou falar a marca aqui, para vamos fazer outro merchandising, né? Começa com a letra N, 8 quilos de chocolate maciço, ao lado da bomba de combustível tinha um Fusca branco de chocolate. A criançada ficava doida com aquilo. Falei assim, pai, a gente tem que abastecer naquele posto que dá um posto, de chocolate. Então essa ideia deu muito certo e é simples, sabe? Então pegar o que é simples, sabe, e tornar complicado é lugar comum, como eu falei no começo do vídeo, é o que a gente mais encontra. Agora pega o que é complicado e torna simples, tá? Ideias legais que sejam criativas. A gente combinou Páscoa e posto de combustível. É possível fazer um encontro disso? Foi. E essas são as melhores ideias. Agora, pega um sketch, né, de um programa de humor que você goste, que faça você rir bastante, né, que faça você sair da realidade. Normalmente os sketches pegam duas situações que são totalmente diferentes, né, às vezes até opostas, e combinam isso. E trazem para a nossa mente para mostrar, olha, é possível fazer a junção, o encontro de muitas ideias. Daí nasce o conceito de brainstorming, né? Você quer ser mais criativo? Usa o brainstorming. O que é o brainstorming? Brain, cérebro, né? Storm, tempestade, chuva, como se fosse tempestade de ideias. Você tem que resolver alguma coisa para a sala de aula, você tem que criar um trabalho, uma apresentação de trabalho, né, diferente para a sua sala de aula, né, para o seu trabalho de curso. Né? Então junta pessoas diferentes para dar sugestões, por mais absurdas que sejam. E aí você vai somando essas ideias, depois você seleciona. Tá? No começo, por brainstorming, não pode ter um pré-conceito em relação às ideias. Você vai anotando todas elas. Vai anotando. Tá? Essa aqui é absurda, não importa. Você vai anotando. Aí depois você lapida isso. E seleciona aquelas que realmente podem ser aplicadas ou não, ou até melhora a ideia inicial. Quer ver só? Vou contar uma história para vocês que fala exatamente sobre isso. Um grupo no Canadá tinha que resolver um problema. Havia acúmulo de gelo nas linhas de transmissão lá no meio de uma floresta.
Então eles pensaram assim, como é que a gente vai chegar, né, lá no meio da floresta, uma floresta densa, e tirar o acúmulo de gelo que tem nas linhas? Vamos fazer um brainstorming para isso. Tá? Vamos fazer um brainstorming. E reuniram a equipe. A primeira ideia, falou assim, naquela região tem urso. A outra pessoa já pensou, ué, e daí? A gente com o urso. Falou, e se a gente adestrasse os ursos? Pô, são ursos selvagens. Se você adestrar, eles deixam de ser selvagens. A gente não pode interferir na natureza. Mas o que você pensou sobre adestramento de urso? Aí o outro, né, já sugeriu uma outra coisa um pouco absurda. Não, a gente poderia adestrar os ursos para que eles chegassem, né, nos postes que dão sustentação à linha de transmissão e chacoalhassem. Aí o outro falou, cara, você está viajando, né? Não pode ser assim. Como é que nós vamos adestrar um urso para... Ele não pode ser adestrado, mas... E se a gente colocasse mel nesses postes? Vocês estão entendendo? Uma ideia parece tão mais absurda do que a outra, mas elas estão se sobrepondo. Né? Aí alguém pensa assim, e se esses ursos, né, chegassem com o mel lá em cima do poste de transmissão, sentindo o cheiro, e ele tentasse pegar. E nesse apoio, tentando pegar, ele balançasse o poste chacoalhasse e caísse o excesso de gelo. Opa! Alguém pensou assim, tá melhorando a ideia, mas como é que nós vamos colocar o mel lá em cima do pote? Alguém falou, podemos levar de helicóptero. Com o helicóptero, um suporte adaptado embaixo. Já pensaram no custo disso? Aí um suporte embaixo do helicóptero que vai despejar o mel em cima do poste, e aí o urso vem sentindo o cheiro do mel e vai balançar o poste, e finalmente o excesso de gelo cai. Depois de tempo de discussão, alguém falou, tá aí a solução, helicóptero. E se a gente sobrevoasse com o helicóptero as linhas de transmissão? Pela movimentação da hélice, vai movimentar também as linhas de transmissão, o excesso de gelo cai e está resolvido o problema. E assim resolveram o problema. De tempos em tempos, faziam a monitoração do lugar, passando com o helicóptero, não só sobre as linhas de transmissão, mas sobre a área toda, identificando o que estava acontecendo naquela área de floresta preservada, e automaticamente, com a passagem dos helicópteros, a movimentação dos cabos, caía o excesso de gelo. O nome disso é brainstorming. Uma ideia nasce, de uma ideia nasce outra ideia, que nasce uma terceira ideia, e de repente a solução brota, parece que do nada, mas foi muito trabalhoso. Começou com uma ideia absurda e acabou com uma solução simples, clara e direta. Isso é criatividade. Bacana, acredito que tenha ficado claro. O que é o brainstorming. Então, vamos analisar o processo, ou lembrar, né, do processo? Inputs, vários inputs, várias fontes de informação. Reúne todas essas informações e começa a fazer a combinatividade, ou seja, combinar as melhores ideias. Né? Seleciona e combina as melhores ideias. Nesse momento, a gente tem que tomar o cuidado com o que pode ser chamado de excesso intelectual. Né? O que seria excesso intelectual? Vou tentar dar um outro exemplo aqui para simplificar. Imagine que você está lá, né, num supermercado. Você chega numa gôndola. Existem 50 produtos de uma mesma linha nessa gôndola. Para você decidir qual produto você vai comprar, fica muito difícil, né, porque há excesso de opções. Tá? E eu não estou criando isso não. Tá? Essa pesquisa foi realizada realmente, né, por departamentos de marketing em supermercados, fazendo a seguinte experiência. Colocavam 50 produtos de uma mesma linha numa gôndola e mediam a venda desses produtos durante um determinado período. Depois, tiravam 50 produtos de uma mesma linha e colocavam 10 produtos de uma mesma linha naquela mesma gôndola e deixavam pelo mesmo tempo. Resultado, vende-se mais quando se tem 10 produtos de uma mesma linha do que 50. Porque se a gente começar, então, a abastecer demais, ter excesso de conteúdo, excesso de informação, no final você não vai saber qual usar. Você vai ficar super indeciso. Então, cuidado. Né? As ideias precisam se sobrepor e não confundir. Se você tiver excesso demais de conteúdo, excesso demais de input, né, excesso demais de pesquisa, pode atrapalhar. Tá? Então procura selecionar as fontes.
Pensa assim, que de toda a informação, de 100% das informações que você vai coletar, cerca de 5% delas é que realmente serão úteis e você vai poder usar no seu projeto, na sua ideia, na elaboração da sua aula, né, ou na preparação do seu trabalho. Tá? Bacana, né, pessoal? Talvez vocês nunca tenham parado para pensar nisso, né, que a criatividade é um processo, é como qualquer outro processo, né, que advém de exercício, da gente colocar a mente para funcionar, tá? E todo mundo é criativo. Falamos isso no começo desse vídeo. Agora, para testar isso, será que realmente a gente é criativo? Eu quero propor, mesmo à distância, eu quero propor um exercício para vocês, que é um exercício muito simples. Pessoas criativas são otimistas na essência. Elas acreditam que conseguem, tá? Então assim, ó, vamos desenhar um pouco? Quando eu falei vamos desenhar, aposto que alguém assistindo esse vídeo pensou: ai, mas eu não consigo desenhar, eu não tenho criatividade. Você tem, você só não está exercitando. A gente vai dar um tempinho para você encontrar aí papel e caneta, tá? Se você não encontrar papel e caneta, por acaso, pelo menos faça o exercício mentalmente. Vamos dar um tempinho agora. Tá. Encontrou o papel e caneta? Se não encontrou, eu falei, não tem problema. Pelo menos mentalmente tenta fazer o exercício. Vamos desenhar. Qual é o desenho? Só começa a fazer o desenho depois que eu falar já, que não é esse já, é o próximo. Esse desenho, para esse desenho você vai ter 10 segundos. Qual é o desenho? Primeiro, faz um círculo. Segundo, coloca um ponto na parte interna do círculo. E terceiro, divide o círculo em 4 partes. Só isso. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A edição está fazendo isso. 8, 9, 10. Aí deu tempo, viu? Não era tão complicado, tão difícil. Aposto que todo mundo conseguiu fazer o desenho do círculo com um ponto na parte interna do círculo e dividindo o círculo em 4 partes, tá? Mas tecnologia, internet, os algoritmos nos dão um poder incrível de descobrir o que está passando na sua mente. Como você fez esse desenho? Você fez um círculo com um ponto na parte interna do círculo e dividido em 4 partes, com uma cruz ou com um X. Como é que eu sei disso? Como é que eu fui capaz de descobrir isso? Responda mentalmente. Legal. Por que a gente acabou fazendo esse desenho de uma forma muito parecida? E eu posso apresentar a vocês a porcentagem que acontece com a gente quando a gente faz esse exercício, né, num treinamento online, um treinamento remoto, ou até mesmo nos tempos, né, de treinamento presencial que a gente pretende, espera retomar em breve. Né? 95% das pessoas fazem um círculo, tenta fazer o mais redondinho possível, um ponto no meio, mas observem, a gente não falou no centro. Nós falamos na parte interna do círculo. E a gente não falou também dividido em 4 partes iguais. Falamos dividido em 4 partes. Portanto, você poderia fazer desse jeito, poderia fazer desse jeito, poderia fazer desse jeito, poderia fazer desse jeito. Mas você fez com a cruz, com um X e com um ponto exatamente no meio. Alguém pode pensar, então quer dizer que a gente realmente não é criativo. Não! Você é criativo, só não está exercitando tudo isso. Porque pensa comigo, se eu pedir agora para você fazer o mesmo exercício, se eu pedir agora para você fazer a mesma coisa, olha, 10 segundos, coloca um ponto, faz um círculo, coloca um ponto na parte interna do círculo, divide o círculo em 4 partes. E agora, qual o desenho que vai surgir? Como a gente viu anteriormente? Não. Cada um de nós vai fazer de um jeito totalmente diferente, porque agora a gente teve o botãozinho da criatividade que foi apertado. Agora a gente se tocou que a gente pode seguir as regras, pode seguir as normas, né? Que esse é uma grande desculpa que a gente tem em relação, né, à criatividade. Quando os professores, por exemplo, né, recebem as leis de diretrizes e bases, né, as orientações sobre a educação, né, e a gente pensa, e agora? Eu tenho que seguir as leis? Sim, mas as normas foram feitas para a orientação dos sábios e não para a obediência dos tolos.
Pensa nisso, anota, vamos colocar aqui embaixo do vídeo, vai ficar legal. Né? Se você quiser fazer uma tatuagem, faz uma tatuagem, vai ser bacana. As normas foram feitas para a orientação dos sábios e não para a obediência dos tolos. Então a gente pode seguir as regras, pode seguir as normas e ao mesmo tempo sermos extremamente criativos. Desde que a gente abasteça a nossa mente de várias fontes diferentes e que a gente combine, use da combinatividade, tá? Use sem moderação a sua capacidade de criar e não duvide, todos nós podemos fazer um trabalho muito diferente, tá? Mas a gente não terminou o processo ainda, tá? Input, entrada da nossa informação, dos nossos conteúdos, né? Através da curiosidade. Tá? A melhor forma de input, seja curioso, de várias formas, sobre vários temas. Combina todas essas ideias. Agora você precisa dar vazão. Tá? Ou seja, começou com input, agora tem um output. Tem a entrada, agora tem que ter a saída. E sabe como é o nome da saída da criatividade? Coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é saber que é difícil, que é complicado. Ninguém fez até hoje, por isso a gente tem que fazer. Porque o mundo anseia por ideias diferentes, por ideias criativas, que saiam da normalidade, né? Que isso nos traz lazer, isso nos traz expansão de pensamento, isso nos traz facilidade de resolução de problemas. Né? A gente pensa que criatividade é algo muito complexo, não é. A criatividade é para tomada de decisão. E a gente toma milhares de decisões diariamente. Quando você acordar, você vai ter que decidir que roupa você vai pôr. E isso vai depender do trabalho que você for realizar na sequência. Vocês já ouviram aquele samba, com que roupa eu vou? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Dependendo do samba que você for, é a roupa que você vai usar. E a decisão que você vai tomar sobre a roupa que case mais com isso. Olha, depende de criatividade, tá? E depende de escolha. Tá? Então a gente vive as questões ligadas à criatividade 24 horas por dia. Isso é muito bacana, pessoal. Mas focando ainda, né, no output, coragem. Você tem que ter coragem para ser você mesmo. Aliás, é uma das maiores coragens. Né? Tem um livro do Osho que tem um título bem bacana, né, mas o subtítulo talvez seja mais legal que o título, que o subtítulo diz assim: a ousadia de ser você mesmo. E para a gente ser a gente mesmo, a gente precisa de muita coragem, de muita ousadia e tendo uma vida criativa, isso é um processo natural. Input, combinatividade e coragem para colocar isso tudo em prática. Se vocês estão nos assistindo hoje, é porque alguém teve a ousadia de criar uma câmera. Alguém teve a ousadia, né, de desenvolver o processo da internet. Alguém teve o que era não manifesto, o que era desejo e necessidade, de repente desencadeou na mente de alguém e se tornou material. Esse é o poder que todo ser humano tem. Todos nós temos. Nós só existimos porque um dia nós somos desejo e vontade de alguém. Vocês já pararam para pensar nisso? Dá uma olhadinha à sua volta. O que tem aí ao seu lado? Eu tenho discos de vinil, eu tenho uma televisão, eu tenho uma luz, eu tenho computador, eu tenho os livros. Tudo isso, antes de existir materialmente à minha volta, antes de me servir, foi única e exclusivamente desejo e vontade de alguém. Input, combinatividade e output. Coragem de colocar as ideias em prática. Então, pessoal, resumindo, criatividade é algo que observa todo esse processo e que se retroalimenta. Então eu crio algo legal que para hoje soluciona, hoje está bom, mas amanhã talvez não solucione mais. Talvez por isso se fale tanto em qualidade. Todo trabalho que a gente for realizar tem que ter qualidade. E qualidade é a busca do aperfeiçoamento contínuo. Se hoje está bom, solucionou, prepare-se. Amanhã a ideia tem que ser nova, a ideia tem que ser diferente. E para tanto, a gente vai precisar de mentes criativas. E graças a Deus, nesse vídeo a gente descobriu que todo mundo é criativo. Então exercite a sua criatividade, acredite no seu potencial, tenha coragem de colocar em prática e vamos fazer desse mundo um mundo melhor. Valeu? Até o próximo vídeo.